Olá, professor, tudo bem? Então vamos aqui com o nosso material do 5º ano. Hoje vamos conversar sobre a lição 1. Aqui nós temos o gênero textual tirinha. E eu vou dar para vocês uma sugestão de dinâmica que você pode fazer na sala de aula para complementar o teu material, a tua atividade, o que você trabalhou lá no material do aluno, ok? Então vamos lá. A tirinha é um gênero textual que tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Muito bem. Ela é diferente da história em quadrinhos, que tem muito mais quadrinhos, né? A tirinha tem esse nome justamente porque são poucos quadrinhos que aparecem. Então aqui a ideia é pedir para que o aluno crie uma tirinha, ok? Então já vamos marcar aqui, criando nossas tirinhas. O objetivo é que ele desenvolva a compreensão do gênero e é estimular também a criatividade na produção textual e visual. Ele já conhece o gênero, ele já sabe as características, mas agora ele vai praticar mesmo, ele vai colocar a mão na massa. Então aqui vai trabalhar com a criatividade para ele pensar numa história, é uma história curta, né? E ele também vai colocar o visual, a imagem. Então, ele vai trabalhar com linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Então, por isso, ele vai envolver aqui uma criatividade muito grande. Quais são os materiais necessários? Folha de sulfite dividida em 3 ou 4 quadros, tá? Aí fica aí para você decidir, professor, tá? Lápis, borracha, lápis de cor. E é importante que você traga exemplos de tirinhas variadas, né? Que pode ser da Mafalda, do Kelvin, do Haroldo, da Turma da Mônica, né? Então essas tirinhas que você vai trazer é para que ele já vá se preparando, né? Ele olhe exemplos para ele se sentir mais seguro para criar a tirinha dele. Lógico, lá no nosso material do aluno também tem algumas opções, ele tem até atividade ali, mas é legal que você traga também tirinhas a mais, ok? Então vamos lá, vamos para a etapa de aquecimento, começando ali com a dinâmica. Lendo e rindo com tirinhas. Você vai apresentar diversas tirinhas para a turma, né? E vai fazer alguns questionamentos. Quais? Você vai perguntar para eles: o que vocês percebem de diferente nessas histórias? O que tem de diferente da tirinha para outras histórias que você lê? Né? A gente espera que ele responda ali o formato, que ele responda, né, a associação entre imagem e escrita, né? Que ele fale também sobre o humor, certo? Quantos quadrinhos ela tem? Ok? Vai perguntar para ele. Eles usam palavras ou só imagens, né? Pode ser que eles já vão respondendo isso anteriormente, mas não tem problema, você vai ajustando ali conforme os alunos forem falando. Qual é o objetivo de uma tirinha? Ah, é fazer rir, pensar, criticar. Qual é o objetivo dela, né? Discuta sobre os elementos. E aqui é importante você reforçar com eles que para criar a tirinha, né, ele precisa usar dos elementos que fazem parte especificamente de tirinha, como os balões de fala, né? Então, os balões de pensamento, lembrando lá que os balões de fala são aqueles que têm o formato liso, o do pensamento é uma nuvenzinha, né? Vai lembrando isso com ele. Que na tirinha também tem onomatopeias, que é a representação do som na escrita, por exemplo, né? Pof, plaft, né? Dependendo da ação lá, zoom, né? Então, conversa com ele sobre isso. E que a expressão dos personagens precisa estar clara também. Então, no desenho que eles forem fazer, a expressão seja do rosto ou do corpo, né? E a cena mesmo, né? A imagem que está atrás precisa estar dentro do que as falas se mostram, né? Tem que estar coerente, ok? Muito bem. Então, aqui você já sabe qual é o objetivo, quais materiais você vai precisar e esse primeiro momento de conversa ali com as tirinhas e as perguntas que você vai fazer para os alunos. Continuando. Você vai fazer um planejamento coletivo, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai sugerir um tema simples para a turma, né? Para que eles criem uma tirinha. E essa tirinha vai ser coletiva, tá? Então, por exemplo, quais temas você pode sugerir? O primeiro dia de aula,
uma aventura no recreio, um dia de chuva, por exemplo, né? Então tem essa temática. E aí você vai pedir ideias para o primeiro quadrinho. E aí eles vão falando, né? Porque o primeiro quadrinho é a situação inicial. Então eles vão falando lá as ideias, você vai anotando. O segundo quadrinho, que é o desenvolvimento, eles vão dar a ideia também do que vai ter nesse quadrinho. E terceiro ou quarto quadrinho vai ser o desfecho. Então eles têm que dizer como que vai finalizar. E aí você vai anotando essas ideias no quadro, tá? É importante reforçar com eles que o desfecho precisa estar de acordo com o primeiro e o segundo quadrinhos, né? Tem que ter uma linha ali de pensamento. E que esse humor aqui precisa ser criativo, né? Não pode ser uma coisa boba. Então, para isso, eles precisam pensar com atenção, ok? Então, imagine que você está lá na sala de aula e você fala, olha, pessoal, então vocês vão fazer aqui comigo uma tirinha coletiva. E a temática é uma aventura no recreio. Então, o que vocês acham que tem que ter lá no primeiro quadrinho? Ah, prof, tem que ter um personagem assim, outro assim, tem que ter a seguinte fala. Você vai anotando, tá? Você vai colocando lá no quadro, ok? Muito bem. Aí, depois dessas anotações, né, juntos eles foram conversando, foram pensando na história, foram explorando a criatividade deles, né? Aí, eles vão pro mão na massa efetivamente, né? Que aí eles vão fazer a própria tirinha, tá? Então, ali, com o que você fez no quadro, eles foram pensando juntos nas características que eles já aprenderam, né? Inclusive, você, professor, né, se sentir à vontade, confortável, você pode ir construindo essa tirinha, além de escrever o que eles falaram, construir essa tirinha no quadro, mostrando para eles qual seria o procedimento, né, o trabalho que eles vão ter depois lá no caderno deles. Aí, no caderno deles, né, ou na folha que você for dar para eles, com os quadros já certinho, eles podem inclusive fazer no caderno primeiro, como rascunho, para depois ir no quadro, né? Entrega a folha, né, com aqueles quadrinhos para cada aluno, tá? E agora sim, cada um individualmente vai criar a sua própria tirinha, certo? E aí, ele pode fazer sobre um tema livre, que é o que eu estou sugerindo aqui, ou um daqueles que foi discutido anteriormente, né? E se ele for fazer um tema livre, é sempre importante, professor, perguntar para ele antes, né? Não deixa ele fazer sozinho e ver o resultado final. Pergunta, se ele falar, professor, posso fazer um tema que eu quero? Pergunta para ele, veja se é viável, se cabe. Aí sim, ele pode produzir, ok? Aí ele vai criar a sua própria tirinha pensando naquelas características que nós falamos. Então, se você der uma folha já com os quadros prontos, né, os quadros já estarão lá, ou até se for uma folha sulfite ele tiver que construir com a régua, né? Então, ele vai fazer aqui, ó. Faz lá os quadros, né? Desenha, coloca os balões, as onomatopeias. E aí você vai incentivar o uso de balões, onomatopeias, de expressões faciais, corporais dos personagens, ok? É importante que ele não esqueça dessas características, né? Porque elas são especialmente desse tipo de texto, ok? Então é isso, pessoal. Que seja uma boa dinâmica. Nos vemos na próxima lição.